Agora 7:02, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 17, é isso, Esther? De agosto de 2022. Eu quero aqui, inicialmente, como eu faço todos os dias, e já me tornei até repetitivo, né? Mas eu não poderia deixar de agradecer aí ao Criador do Universo pelo acordar de hoje. E o interessante hoje, Valquíria, é que eu acordei rindo. Acordei rindo. O despertar de hoje foi rindo. E até porque em meio às adversidades que a gente enfrenta no dia a dia, a gente tem que agradecer a Deus pelo milagre da vida. E aí eu quero saudar você que está me vendo agora pelas redes sociais, mas eu tenho um carinho especial por aqueles que estão me ouvindo através do rádio. Tem pessoas que dizem, olha, Batata, só saio para trabalhar quando termina o programa. Outros, eu vou para o meu trabalho dentro do Uber, dentro do táxi, ou meu carro próprio, ouvindo a rádio. Muito obrigado àqueles que estão sintonizados na 98,5. A você que me acompanha aí fora do estado, fora do Brasil, pelas redes sociais, meu bom dia. E espero que tenhamos aí uma quarta-feira agraciada de saúde, sabedoria e equilíbrio emocional. A gente tem percebido que as pessoas estão meio inquietas, né? As pessoas estão inquietas. E a gente tem assistido aí, ultimamente, eu lido as notícias, né? Desse chamado desequilíbrio emocional. Que você tenha realmente um dia tranquilo. A minha convidada de hoje, daqui a pouco vai conversar com a gente, é a secretária executiva da Mulher, né, que vai falar de vários assuntos, entre eles o aniversário da Lei Maria da Penha. Daqui a pouquinho eu converso com a Valquíria Alves, que já está no estúdio com a gente. Vamos às manchetes que são destaques hoje. Deixa eu ver aqui. Começando pela Folha de Pernambuco, Moraes assume TSE e exalta a democracia. O Diário de Pernambuco, Alexandre de Moraes assume TSE e garante gestão firme. Jornal do Comércio, campanhas na rua com disputa pelo segundo lugar. A Tarde Salvador, campanha tem início em eleição polarizada. O Diário do Nordeste Fortaleza, campanha começa nas ruas do Ceará. Tribuna do Norte Natal, Bolsonaro e Lula levam religião para o palanque. 0 hora de Porto Alegre, à frente do TSE, Moraes defende urnas e critica discurso de ódio. Estado de Minas, Bolsonaro e Lula ficam frente a frente no TSE e Moraes cobra respeito pelas urnas. Correio Brasiliense, Moraes assume TSE com exaltação à democracia. O Dia Rio, cadastramento é suspenso após ataques de hacker. O Globo Rio, diante de Bolsonaro, Moraes exalta urnas e condena discurso de ódio. O Estado de São Paulo, religião sobe ao palanque dos candidatos no primeiro dia de campanha. E Folha de São Paulo, campanha começa com foco na fé. Esses são os destaques, e lembrar que as redes sociais foram ocupadas, né, pelos palanques políticos. A gente está até agora administrando aí com um tempo menor. Instagram, Facebook, todas as redes sociais, né? O próprio WhatsApp também, os grupos, né? O Twitter. A gente está aí vendo como é um espaço livre, tá certo? As pessoas estão postando as suas campanhas, postando as suas ideias, e aí buscando aparecer, já que o tempo é curto de campanha. Agora são 7 da manhã, 7:06, Valquíria Alves, microfone aberto, bom dia. É um prazer, né? A gente está aí, eu acho que há uns 3 meses que você não vem a essa casa, não é? Mas seja bem-vinda, e a sua saudação à população cabense. Bom dia, Batata. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Uma honra estar aqui. Eu estava com saudade. Sabe que eu amo rádio, né? É verdade. Eu com saudade de estar aqui. Esses dias eu estava falando, né? Que sempre que eu venho aqui, os homens é quem participam mais e dá importância disso. Coisa boa. Vamos começar falando aí, com você, eu tenho acompanhado nas redes sociais, há uma marcha de todas as flores, que foi uma coisa que foi idealizada por você, não é isso? Ou não? Isso, na cidade. E que ganhou volume hoje, né? Isso.
A marcha foi criada em 2016 ainda, quando eu era coordenadora do centro de referência lá e a secretária era Eliane Vilar. Então a gente criou essa marcha para celebrar a conquista das mulheres. É o Festival de Inverno, é um evento muito importante no estado e no Brasil. Então, para celebrar também, para marcar esse espaço, né, das conquistas que as mulheres vêm tendo, né? A gente sofre muita violência, uma desigualdade tremenda no país, mas a gente tem avançado e a ideia da marcha era isso. Então, começou com a cidade de Garanhuns e nos anos seguintes os outros municípios se agregaram. E esse ano o estado também entrou como um parceiro forte, né, na gestão de Anelisa. E aí estiveram presentes mais de 30 municípios na Marcha de Todas as Flores. Então é um momento que as mulheres realmente se unem, é um momento que os organismos de política pública para a mulher em Pernambuco se unem. E, enfim, é um momento de aprendizado e de avanço, Batata. Que legal, que bom, né? E tem tudo a ver com Garanhuns, que é a cidade das flores, né? A cidade das flores. Que bacana. A Marcha de Todas as Flores. É muito importante o todas, porque a gente está falando de inclusão, né? Nós somos mulheres, mas somos diversas. Então, é importante esse acolhimento e esse respeito a essa diversidade de mulheres. Ok. Agora são 7 da manhã, são 7h08. Eu quero mandar aqui um abraço para a comunidade, né, que está me ouvindo aí na Pista Preta, ao pessoal da comunidade Armínio Guilherme, meu bom dia. E falar também aqui do restaurante Chácara, né, que você lá tem o buffet regional no final da tarde, a partir das 5h30, com sopa, canjas, creme de macaxeira com charque, tapioca. E também tem lá banana cozida, você tem o inhame, a macaxeira, o cuscuz, tudo isso no restaurante Chácara, ali na Vila Social Contramucamo. Um abraço aí para o Jairinho, que está sempre acompanhando a gente aí na rádio Cailita FM. Voltando ainda à marcha, ela está dentro do calendário do Festival de Inverno, é isso? Festival de Inverno. E esse ano foi diferente para mim, porque eu sempre conduzi a marcha, e esse ano eu estive lá enquanto Cabo de Santo Agostinho. Agostinho, né? Como cidade, né? Como cidade, representando o Cabo. E para mim, assim, foi emocionante estar na minha cidade, onde eu nasci, mas representando o Cabo de Santo Agostinho, que é essa cidade que me acolheu tão bem, que eu aprendi a amar e a me preocupar com as pessoas daqui, com as mulheres daqui, Batata, é muito importante. Ainda mudando, saindo um pouquinho de flores, eu acompanhei uma postagem sua ao lado do gestor, e aí eu comentei aqui na rádio com muita tranquilidade, sem sua procuração, mas eu comentei, você fala muito da questão da violência contra a mulher. E quando a mulher também ela não tem emprego, ela não tem salário, isso também é uma violação, porque ela não consegue comprar. Eu lembro que a mulher, no passado, para comprar um absorvente, tinha que explicar ao marido que queria um dinheirinho. Isso. As mais sábias recebiam o dinheiro da feira e tirava. Mas tinha mulher que tinha que pedir. Aí o cara tinha que perguntar, esse dinheiro é para comprar o quê? É para comprar uma calcinha nova? É para comprar um absorvente? Para comprar o quê? E aí eu vi que você, junto à gestão, na parceria com o Sebrae, se eu tiver errado, me corrija, em torno de 200 mulheres tiveram a oportunidade de fazer um curso e receber um diploma. Me ajuda se eu tiver errado, por favor. Isso. 200 mulheres agora no primeiro momento. Sim. O total dessa qualificação serão 1.200 mulheres. 1.200. E além da qualificação, elas terão um acompanhamento também do Sebrae. Então, isso é muito importante. Então, serão 1.200. E aí, quando você fala nessa questão das mulheres precisarem fazer isso, e alguém pode dizer, mas por que não qualifica todo mundo? O nosso olhar mais específico para as mulheres, porque muitas vezes, porque ela é mulher, ela recebe menos, porque ela é mulher, tem muitas que são impedidas de trabalhar e passar por esse tipo de humilhação. E isso é tão forte no Brasil que a gente tem discutido muito a questão da dignidade menstrual, da pobreza menstrual, que afeta, é claro, as mulheres com maior vulnerabilidade, mas como você falou, sim, tem mulheres que precisam explicar por que estão querendo pegar aquele dinheiro, sabe? Então, veja que coisa mais terrível. É verdade. E assim, eu queria trazer uma informação às pessoas, né, que é triste, mas para a gente entender. Você sabe por que as roupas dos homens tinham bolsos? Antigamente, muitos bolsos, e a das mulheres não. E por isso que depois as mulheres passaram a andar com bolsas. Porque as mulheres não tinham dinheiro. Está lembrado que o bolso do paletó internamente são muitos bolsos. Bolso da calça na frente e atrás. O bolso da mulher era o sutiã, antigamente. Pois era, porque ela não tinha onde guardar, ela tinha que esconder.
porque culturalmente mulher não é para ter dinheiro. E, enfim, isso aparece em toda a cultura, inclusive na vestimenta. É por isso que a mulher começou a andar com bolsa depois, posteriormente, para andar com objetos e, posteriormente, bem depois, com valores, com dinheiro. Isso é bacana, né? E aí, parabéns, aqui são mulheres de várias comunidades. Isso. Esses cursos, o que é que elas aprenderam a fazer? Isso, são 26 comunidades que a gente pensou. Sim. Principalmente na região dos engenhos, na região das praias. Aqui na comunidade da Bela Vista, são 26 comunidades. E aí teve curso de camareira, recepcionista de hotel, design de sobrancelha, manicure, cabelo. São vários cursos que a gente pensou assim, na possibilidade de gerar renda já dentro de casa. Então tem pão, licor, doces, geleias, compotas, que ela possa utilizar o que ela já tem em casa para gerar renda mais facilmente. Então, isso foi muito importante. E também a gente está tendo, né, cursos de informática lá na Estação Cidadania. Enfim, para que a gente possa possibilitar que essa mulher, ou ela possa empreender em casa, ou ela possa se qualificar melhor para o mercado de trabalho, ter essa oportunidade. Porque, infelizmente, a gente sabe que não é o principal fator, mas é um dos fatores que prende a mulher em situação de violência, é a dependência econômica. Então, é importante que essa mulher tenha uma oportunidade, Batata, porque assim, quando essa mulher tem uma oportunidade, quando ela tem qualquer tipo de apoio, ela consegue sair da situação de violência. Então, esse foi o nosso objetivo, possibilitar que as mulheres saiam de situações de violência, de situação de constrangimento. Isso possibilita resgate de autoestima, isso possibilita que essa mulher continue investindo no seu aprendizado, porque culturalmente, se você destinar a vaga para todos, a mulher vai mandar o filho, vai mandar o marido, vai mandar o irmão, e ela não vai. É porque verdade. Culturalmente a gente aprende que a mulher deve cuidar. Então, se tiver uma vaga, ela vai mandar o filho, vai mandar o marido, o irmão, o pai, alguém. E ela vai sempre ficando. Então, a ideia é que essa mulher veja que pode avançar e que ela pode ter essa autonomia. Para você que está ouvindo a Rádio Calheta, agora são 7 da manhã, 7h14. Tem comentário aí? Já não. Aqui no nosso Instagram. Deixa eu trazer aqui um comentário, mandar aqui um abraço para o pessoal que está vendo a gente em Garapu. Hoje quem faz aniversário é o Maurício Ferraz, Oswaldo Costa, meu amigo, João Vitor, Maria Cosma, Alain Herculano, Vitor Zica, Matheus Ricardo, Caio César, Renata Moraes, Rosana Barros, Lana Valéria, Évio Santana e Jéssica Dutra. Eu tenho aqui, cadê o recado? Rivelino, que é da Guarda. Bom dia, você, meu irmão, é o ícone da comunicação do nosso município. Obrigado, Rivelino. Obrigado. A Jaciara Isabelle, assim, bom dia, Batata, bom dia para todos que estão ouvindo a Rádio Calheta. Ao pessoal do Dica Educacional, José Roberto, né, da Uninter, Paulo Cabo, um abraço para ele. O Aragão Esmeralda está vendo também a gente, um bom dia. Maria Carminha de bom dia. Sumica, tio Batata, eu acordei feliz hoje. Tomei o café ali escutando. Ah, que bacana, Sumica. Beijo para você também. E deixa eu dar um recadinho para você que tem carro. É importante fazer a manutenção. Na hora de fazer a manutenção do seu veículo, procure uma oficina que lhe proporcione qualidade, garantia, confiabilidade. Estamos falando da Atalante, né? Autopeças e serviços automotivos. Reparo de câmbio automático, CVT, revisão de suspensão, revisão de dos freios e ABS, entre outros serviços, né, que estão oferecidos à população cabense e à região Mata Sul. Você pode conferir na Atalante Autopeças e Serviços Automotivo, localizada ao lado da Igreja do Amor, na PS60. O WhatsApp é o 9912-5496. Um abraço aí para toda a equipe que acompanha a Rádio Calheta. Agora são 7h16, a minha convidada aqui é a secretária executiva da Mulher, Valquíria Alves. Valquíria, um outro assunto que eu também venho acompanhando. Eu não sei como é que foi a recepção na abordagem. Eu vi que vocês e parte da sua equipe foram para... Tem uma camisa que você está aí hoje, né? Informe Ação Mulher, é isso? Como é que está esse projeto? Como é que você está avaliando a recepção, especialmente dos homens, quando vocês batem ao comércio dele? Eu vi fotos no comércio, batendo, entregando o panfleto. Isso é um projeto muito importante, porque a gente precisa informar a cidade os serviços que tem de proteção à mulher. E a gente tem tido uma receptividade muito grande.
Esses dias a gente esteve no Hospital Dom Helder, inclusive, conversando com as pessoas, com os colaboradores, com os acompanhantes, com os pacientes, porque nós recebemos muitos casos também de alguns hospitais, unidades de saúde, onde as mulheres chegam, enfim, machucadas, vítimas de violência. Então, é importante que os serviços, que toda a rede nos conheça. E a gente vai, a última semana a gente teve também na 55, Igarapu, além de panfletando, colocando o nosso cartaz lá com os números de denúncia, onde pedir ajuda, como pedir ajuda, os nossos endereços, porque assim, e isso a gente aumenta o número de denúncias. Sim. E nesse aniversário da lei, né, 16 anos, é uma lei adolescente, É né, verdade. na proteção à mulher, é importante se divulgar. A gente tem tido muitos avanços com a lei, grande parte da população conhece a lei, mas precisa conhecer os mecanismos de proteção que existe em cada município. E aqui no Cabo de Santo Agostinho a gente tem, né, Centro de Referência em Ponte dos Carvalhos, aqui no Centro do Cabo a Secretaria da Mulher, temos Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha, a Vara Especializada. Então é importante a divulgação, porque ainda existe muito tabu, infelizmente, Batata, quando a gente fala em pedir ajuda, em denunciar. E a gente tem visto aí o número de mulheres mortas todos os dias, né? Pernambuco, nos primeiros 6 meses. Se destacou semana passada, destacou, né? Negativamente. Né? Nós tivemos 40 feminicídios nos 6 primeiros meses do ano. Então, é terrível isso. Mas, uma coisa que eu chamo sempre a atenção quando eu venho para cá, a gente também está ganhando visibilidade quanto a isso. Porque essas mortes sempre aconteceram, Batata. É verdade. Apenas é como se a vida das mulheres, a percepção é que por ela ter sido morta dentro de um relacionamento, valesse menos, ou aquela situação devesse ficar no âmbito privado, no âmbito da família. E não é verdade. É um crime hediondo e que tem várias consequências dentro da família e para a sociedade, né? Se a gente pensar que por ano no Brasil, a gente tem cerca de 2.000 órfãos de feminicídio, porque essas crianças perdem a mãe e também perdem o pai. Então, são mais de 2.000 todos os anos, né? Se a gente pensar também nesse alto índice de morte de mulheres, né? A cada 1h30, 2 horas, nós temos uma mulher morta no Brasil. Então, a gente precisa repensar essa cultura que naturaliza a violência e que, inclusive, impede ainda a denúncia, porque as pessoas ainda acham que é briga de casal e que não devem se intrometer. E você deve sim. Briga de marido e mulher, você salva a mulher. Ao Mercadão, você já fez lá, porque assim, a gente percebe ali que tanto eu vejo hoje muita mulher jovem comercializando o Mercadão. A gente não via isso no passado. Hoje eu vejo no Mercadão muita mulher jovem, né, comercializando. E um outro dia uma pessoa me abordou, ela queria vir para a rádio para dar o seu testemunho. Mas aí ela disse, Batata, eu tentei uma outra colega, né, ela vende frutas e verduras, e ela não conseguiu o respaldo para vir à rádio. Ela queria falar da dificuldade enfrentada por ela como mulher. Cuidar de casa e marido, tá ali o dia todo naquele box. Mas infelizmente ela não veio. Não vou citar aqui o nome dela para não expor, mas ela não veio. Como é que você é feito esse trabalho no Mercadão? Porque lá você tem a mulher que vende carne, a mulher que vende galinha, a mulher que vende peixe, a mulher que está na feira rasteira, né? A mulher que não tem uma outra fonte de renda a não ser aquela da rua. Por favor. Isso, nós tivemos no Mercadão, aqui no Centro do Cabo, nós já tivemos 3 vezes lá. 3 tanto vezes. A gente conversa com a população, quanto com essa mulher que está lá no Mercadão também, de Ponte dos Carvalhos, e na feira ali em Ponte dos Carvalhos também, que é muito grande. E essa questão da mulher que está ali no Mercadão, são vários tipos de violência que ela pode estar exposta. Tanto ela pode ser vítima da violência doméstica em casa, quanto ela pode ser vítima dessa violência que ataca todas nós mulheres, né? Então, pode ser vítima de um assédio, de um constrangimento no próprio ambiente de trabalho, Batata. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente tem no Brasil cerca de 21% das mulheres que sofrem assédio no ambiente do trabalho, elas terminam saindo, desistindo. 15% delas terminam sendo tiradas do trabalho, ou demitidas, ou de alguma forma elas são retiradas. Então, veja, são 36% de mulheres que terminam saindo do ambiente de trabalho porque são assediadas, porque são desrespeitadas, porque são vítimas desse machismo. Então, para além da questão da violência doméstica, para além da questão da dupla e tripla jornada, porque essa mulher que passa o dia no Mercadão trabalhando,
dando conta de tudo, inclusive sendo exposta a algum tipo de assédio. Ela chega em casa, ela tem que dar conta de marido, dos filhos, da casa, e muitas vezes também é vítima de violência. Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque isso não é um mimimi, isso não é uma reclamação, isso é real e acontece com muitas mulheres. Então, se você que está me ouvindo aí, você puder pensar direitinho, a cada 5 mulheres que você, Batata, conhece, sim, pelo menos 3 já sofreu violência doméstica. Então, é um número muito grande, é a maioria das mulheres. Então, a gente precisa repensar e parar de naturalizar a violência. Deixa eu ver, eu tenho aqui algum recado no Face. A Mauricéia de Deus está vendo a gente, o Evaldo José, o José Geraldo diz assim: bom dia para você, Eli, parabéns pelo programa, parabenizo também ao Sebrae pela parceria com a gestão municipal, atendendo a várias comunidades, e quero saudar especialmente a minha vizinha e secretária executiva da mulher, Valquíria Alves, sempre dinâmica e elevando a mulher em nossa cidade. Aí você falou dos homens, aí está aí o Geraldo, né, morador da Vila Social Contra Mucambo, músico da Igreja Católica, é uma figura que eu conheço há longas datas, mas está referendando o trabalho que você está fazendo na cidade. E assim, é muito importante, Batata, porque eu digo sempre, quando a gente está falando da Lei Maria da Penha, da proteção à mulher, do enfrentamento à violência, isso não é uma luta contra homens, não é Valquíria contra Eli, não, nem contra Geraldo, não, a gente está falando de um sistema que realmente oprime a todos nós, homens e mulheres. Há um jeito de exercer a masculinidade, você sabe, né? De se exigir um comportamento do homem, assim como se exige um comportamento de mulher. Então, quando a gente desperta para isso, a gente só vai transformar essa realidade, empoderando sim as mulheres, trazendo conhecimento e garantindo direitos que elas nunca tiveram, mas também com a participação do homem, né? Compreendendo que nós devemos ser parceiros, não é? E questionar esse processo de dominação que hoje existe do homem sobre a mulher, infelizmente. E é esse processo de dominação que faz com que o homem se ache dono daquela mulher, do corpo dela e da vida dela, e achando que pode matá-la se ela não quiser mais continuar um relacionamento, achando que pode atacá-la se ela estiver na rua e ele quiser, então achando que pode assediar no ambiente de trabalho. E isso é muito forte, Batata. Você, infelizmente, quando você é mulher, você não está segura em lugar nenhum, né? Então você pode sofrer um assédio na rua, no trabalho, na igreja, na escola. Veja, aqui mesmo em Ponto dos Carvalhos, veja, a menina estava caminhando de volta da escola. É verdade. E assim, veja, na rua, à luz do dia. E se os colegas não tivessem visto a situação, aquela menina teria sido violentada no caminho voltando da escola. Então, a gente precisa, não existe uma cidade segura, não existe uma idade segura. A gente tem vítimas de meses de idade, que são vítimas de abuso sexual. Nós temos idosas, enfim, na rua, no Uber, no trabalho, em vários espaços. Então a gente precisa questionar o que é isso. E especialmente, recentemente, aí foi mostrar uma pesquisa no transporte público, isso, que alguns homens se aproveitam, né, do transporte cheio, né, para ficar ali muitas vezes ralando, isso, sentindo até orgasmo, né? Quando a mulher percebe, já está ali toda inclusive suja. Ela pode ser agredida. Muitos casos acontecem de mulher quando reage dentro do ônibus, ela é agredida. Então nós temos algumas cidades que têm vagões separados para homens e mulheres. São Paulo tem isso, né? Mas veja como é terrível. Realmente é uma tentativa de proteção, mas é um reconhecimento de que ela não está segura e que ela precisa estar separada dos homens para não ser vítima. Veja que absurdo. Então, e isso é muito importante, a gente pensar que situação é essa, em que você tem medo que a sua filha ande na rua sozinha, em determinado lugar, em determinado horário, porque pode ser perigoso, ela pode ser atacada. Né? Você não está segura quando pega um transporte público, mas se você pegar um carro de aplicativo, você pode ser violentada também. Então, né, que cultura é essa, onde você não está segura em idade nenhuma? Nem mesmo morta, as mulheres estão seguras, porque né, nós somos um dos países campeões de violação de mulheres mortas, ou mesmo no necrotério ou em UTI. Você viu aquele caso agora de Barreiros, né, que ganhou repercussão aí, né, em toda a mídia regional, né, que o cara, além de matar a mulher, enterrou. Não é? E aí veja, que situação. A população não lixou ele porque a polícia teve que colocar um aparato em frente à delegacia, porque por pouco
né? Não se lixou. Mas aí veja a condição da mulher, de você não estar segura e de alguém achar que pode dispor da sua vida. Também viu o caso do homem que matou a mulher e dormiu ao lado do corpo Exatamente, dela. dormiu ao lado. Então, é a banalização da vida dessa mulher, a apropriação da vida dela. E a gente ainda encontra quem defenda, porque se você for procurar comentários, vai dizer: o que será que aconteceu? O que será que ela fez? Por que ele saiu assim do sério? A gente procura uma justificativa. Quando a gente procura a justificativa, a gente está dizendo que o criminoso não pode não ter tido culpa. Então a gente dá essa permissão, essa autorização social para todo tipo de crime acontecer, já que a culpa foi da vítima. Deixa aí para o apoio cultural. Tem muita gente aqui que quer estar comentando aqui no Instagram, mas eu vou para o apoio cultural. E logo após o apoio cultural, a gente volta aqui com a Valquíria Alves para conversar e tratar desse assunto, né? Da questão, daqui a pouquinho também abordar com ela a representatividade da mulher na política, já que estamos no processo de eleição 2022. Mas daqui a pouquinho a gente volta para conversar com você aqui na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Agora você pode ouvir a Rádio Calheta FM no seu celular. Baixe o nosso aplicativo no Google Play ou na Apple Store. Digite Rádio Calheta FM e ouça em qualquer lugar do mundo. Calheta FM no seu celular. Ouça em qualquer lugar do mundo. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapiche, número 1, Vila Social Contra Mucambo. O telefone 3521-0796. Você e seu pai já fazem tanta coisa juntos. Agora só falta conquistar o tão sonhado diploma na melhor educação à distância do Brasil. Estuda Pai e Estuda Filho Uninter. Graduação à distância por menos de R$5 por dia, mais matrícula grátis. E ainda, fazendo uma pós-graduação à distância, você ganha outra. É isso mesmo, pós em dobro. Aproveite e inscreva-se agora, porque essas condições são por tempo limitado. Uninter.com. O Grupo Costa Dourada está lançando mais um empreendimento pertinho de você. Em breve, o posto Costa Dourada será inaugurado com qualidade e tradição que só a gente tem. Funcionará nas margens da PE 60, pertinho do shopping. Fique por dentro das novidades pelo @posto Costa Dourada, a sua melhor parada. Música e informação é na Calheta FM. Não atrase na hora de ir ao trabalho, consulta ou lazer, nem deixe sua viagem ser cancelada. Chame o GFV Grupo Família Viagens, através do WhatsApp 81 97102 6698 ou no Instagram @GFV Viagens. Viaje com qualidade, segurança e agilidade. GFV Grupo Família Viagens. Enxergue a vida, viva bem. Ótica Look vem que tem promoção e qualidade, preços baixos de verdade. Vem ver. Ótica Look, melhor preço pra você. Ótica Look tem consulta grátis, tem. Ótica Look tem facilidade, tem. Ótica Look tem. Enxergue a vida, viva bem. Ótica Look, enxerga a vida, viva bem. 98,5 Calheta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Agora são 7h31. Para você que está acordando agora, meu bom dia, obrigado aí pelo carinho de sua audiência. Vou mandar aqui um abraço especial ao pessoal do Gambatê. É um espaço que foi criado, tá certo, com a proposta de cuidar das pessoas de forma humanizada. E tem muito, já que estamos falando hoje de mulher, tem muita mulher reclamando aí de enxaqueca. Batata, eu tenho enxaqueca com frequência. Isso tem tratamento, basta você querer. Insônia, ansiedade, a questão menstruais. Tem mulher que, a gente falou agora há pouco do absorvente,
Tem mulher que, quando chega esse período, ela fica de cama, ela deixa de trabalhar. E isso tem tratamento. Tratamento natural, minha amiga. É só você procurar aí o Gambatê, na rua Manuel Queiroz da Silva, 252, ali por trás do estacionamento do Procon. E aí você chega lá, pode usar o meu nome, né, para ter aí um desconto, um atendimento, conversar lá com a equipe técnica que está lá de 8 da manhã às 20 horas e vai lhe atender com certeza. Muita gente ainda passa pela casa, né, e não entrou, não conhece, mas faça uma visita hoje ao Gambatê. Agora são 7 da manhã, são 7h32. Deixa eu mandar aqui um bom dia para o Renato Cajal, né, que está vendo a gente aí com a sua namorada, a Gina, aí no litoral. Um abraço para o casal. Obrigado pelo carinho da audiência. Antes de fazer pergunta para a Valquíria, tem vários comentários aqui. Deixa eu trazer aqui para os comentários do Instagram. Deixa eu ver aqui a Joselânia Balbini, assim, bom dia, Batata, e a todos os ouvintes da Rádio Calheta. As oportunidades de emprego e capacitação para as mulheres tem que ter, porque muitas mulheres hoje não denunciam a violência porque depende do marido e não tem para onde ir e nem o emprego. Anota aí para comentar isso aí. Quem está comentando é a Joselânia Balbino. A Aldamares Santos, assim, bom dia, Eli Batata, bom dia para a secretária Valquíria Alves e aos ouvintes da Rádio Calheta. Aí vem mais um homem, Paulo da Coab, assim, bom dia, Batata, muito obrigado pelo livro, obrigado ao Nitri também. Batata, é verdade que os vereadores do Cabo têm direito a 400 litros de gasolina por mês e direito a um carro locado? Sobre o assunto, vi muitos homens em empresa, por ser chefe, ele fica assediando as funcionárias. É o que ele comenta aqui. Eu vou um assunto que responde a Valquíria, que é a questão do assédio, mas a questão do combustível foi aprovado, né? Além do carro, os 400 litros de combustível para os 21 vereadores da Câmara Municipal, Paulo. Aragão Esmeralda, assim, obrigado pela lembrança, meu irmão. Carol Vasconcelo é a secretária de turismo lá de Pujuca. É minha filhada rotariana e está aqui, ó, mandando um abraço. Carol Vasconcelo, bom dia para você. Ela diz direto de Pujuca para a Rádio Calheta. Um abraço. Valquíria, tocando aí na Joselane Balbino, que comentou a questão, e o Paulo também, que comenta aí que alguns chefes, né, por estar na função de chefe, comete assédio para com as colaboradoras. Isso mesmo. Tem muita mulher e assim, é importante a gente fazer uma distinção aqui, porque assim, não é a causa mais importante, mas tem muito peso a dependência financeira, porque o que acontece com a mulher vítima de violência? Ela passa por um processo de isolamento. Então ela deixa de estudar, deixa de trabalhar, deixa de ter aquele apoio dos amigos, muitas vezes deixa de frequentar até a casa da família. É verdade. Então ela está só. Essa mulher já está longe do mercado de trabalho faz tempo, ainda que ela tenha estudado, ainda que ela tenha trabalhado. Mas a gente sabe que é muito dinâmico, muitas coisas se renovam. Essa mulher está longe faz muito tempo. Tem filhos. Imagina, quando ela vai sair dessa situação, quem vai ficar com os filhos? Porque alguém fica uma semana, fica um mês e depois. Ela também não consegue se inserir no mercado de trabalho tão rápido. Então, isso dificulta, faz com que ela pense muito mais em sair da situação de violência. Ainda que essa mulher tenha dinheiro ou tenha tido um trabalho importante, mas como ela passou muito tempo isolada e afastada, ela não consegue se inserir tão rápido. E ela pensa primeiro no bem-estar dos filhos, para além das ameaças. Eu vou tomar a casa, vou tomar os bens, vou tomar a guarda das crianças. Então, ela passa por todo um processo de alienação, de subjugação e de medo que dificulta com que ela vá para a situação de realmente enfrentar e sair da violência como está submetida. Então, por isso que a gente precisa oferecer possibilidades a essa mulher de qualificação, de gerar uma renda em casa, de resgatar essa autoestima e ver que pode, porque tem muita mulher que passa tanto tempo aprisionada que ela começa a desacreditar nela mesma. Então, quando ela aprende algo novo, ela compreende que ela pode retomar a vida dela. Então, tem esse lado também emocional muito importante quando ela faz um curso de qualificação. Quando a gente está falando na questão do assédio, que é o que o Paulo coloca aqui. Que é o Paulo comentou, muito bem comentado. Então, é muito forte, né? E a população, esses dias o Instituto Patrícia Galvão
trouxe uma pesquisa em que 92% da população entende que no ambiente de trabalho a mulher ela pode ser muito mais vítima de violência. Isso tem a ver com muita coisa. Se a gente for pensar nos cargos de liderança na empresa, Batata, Sim. Somente 11% dessas vagas de liderança são ocupadas por mulheres. Veja como é minoria. E aí, se a gente for olhar o recorte de mulheres, quando a gente vai olhar para as mulheres negras nas empresas, menos de 3%, cerca de 2,8% desses cargos são ocupados por mulheres pretas. Então, veja, essa disparidade, né, nos cargos de liderança, de representatividade nas empresas, mostra realmente a hegemonia ainda masculina. Quem está aí me ouvindo certamente conhece alguém que uma mulher é muito mais preparada numa empresa, né, para receber uma promoção, mas quem recebe é o homem, porque a mulher também ela está mais qualificada quando ela está no mercado do trabalho, mas a oportunidade ainda vai para o homem e ela é muito mais assediada, e quando ela tenta trazer a situação de assédio, ela é sempre questionada. Mas você não deu cabimento não, tire por menos, não arrume confusão. E isso é tão forte que 15% delas, quando traz a denúncia de assédio, são demitidas. 21% delas, como eu disse, terminam pedindo para sair da empresa porque não são ouvidas e o agressor, né, o assediador, continua lá. Isso tanto no âmbito público quanto no âmbito privado acontece. E aí, enfim, essa desigualdade de gênero que a gente precisa trabalhar é o que gera tudo isso. Então, nós da Secretaria da Mulher, para além do acolhimento à mulher que já foi vítima, a gente precisa trazer esses questionamentos, precisa estar na rua, precisa estar nas escolas, nos meios de comunicação, nas mídias, para problematizar isso, né? Para as pessoas começarem a entender que isso não é natural. E que não é natural que uma mulher peça para sair do trabalho porque foi vítima de assédio. Que ela deixe de estudar porque pode ser atacada na rua ou mesmo no ambiente onde ela está estudando. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso para a gente transformar essa realidade. Só puxando aqui uma discussão rapidinho, você falou da questão da prisão. No Rio de Janeiro, semana passada, as autoridades conseguiram desvendar um caso onde o companheiro mantinha a mulher e os filhos em cárcere privado por 17 anos. Imagina, quer dizer, diante de tanta informação, mas uma mulher, imagina como é que estava essa mulher, né? Em casa, né? Sem poder sair, trancada. 17 anos. Isso, inclusive, junto com os filhos. Os filhos ficavam amarrados. Amarrados. Né? Mal se alimentavam, né? Inclusive tinham uma aparência física infantil por causa da desnutrição. E para você ter uma ideia, Batata, em 2016 saiu uma pesquisa em que no Brasil tinha aumentado cerca de 235% o número de denúncias de cárcere privado, né? A partir da lei as pessoas começam a se conscientizar. Aqui no Cabo mesmo nós já resgatamos mulheres em situação de cárcere privado, depois que a gente chegou aqui. Então, infelizmente, não é uma coisa rara, cárcere privado. Então, há mulheres que são mesmo trancadas dentro de casa e esse homem leva a chave, e outras em que ela é ameaçada, a chave está lá, mas ela não pode sair, porque se você sair, você vai morrer, você vai apanhar, tem alguém vigiando a casa. Então, é muito forte isso. E assim, já atendi casos, Batata, por exemplo, que um caso que eu atendi que foi chocante, ele raspou o cabelo dela para ela não sair de casa. Sim. O outro, ele cortou a orelha dela para ela não sair de casa, né? Então, é a questão de você desfigurar isso no Cabo, a né? mulher. Esse da orelha foi lá foi em Garanhuns, né? Sim. Mas aqui no Cabo nós já resgatamos mulheres, tanto aqui na cidade, né? Então quero inclusive mandar um abraço muito, muito grande para o meu colega Pablo de Carvalho e para o comandante da guarda, Cipriano, que é quem está conosco e sempre nos ajuda no socorro a essas mulheres. Então já resgatamos mulheres na cidade, aqui no Cabo, e também na região dos Engenhos, em cárcere privado, trancadas. Então, e por isso que é importante esse aparato da Polícia Militar, da Polícia Civil com a Delegacia da Mulher e da Guarda, tanto com a Patrulha Maria da Penha quanto com a Romu, que faz esse socorro. Ok. Eu tenho aqui outro recado. A Ana Teles, que me fez uma visita ontem à tarde. Obrigado, Ana Teles, aí pela atenção, pelo carinho. Me fez uma visita, ela é professora aposentada e moradora da Vila Social Contra Mucambo. Já tomei hoje no suco, viu? Ela levou para mim o material lá, né? Eu já tomei hoje cedinho já no suco.
Paulo da Cóvida diz assim ainda, e lembra a convidada que na CPI da pandemia, as senadoras mulheres, as senadoras mulheres, é isso? Mulheres. Eu não entendi o que ele colocou aqui. Não protegeram as mulheres médicas que foram maltratadas pelos senadores. Entendi. Na CPI, né, da pandemia, as senadoras mulheres não protegeram as mulheres médicas que foram maltratadas pelos senadores. É isso que ele está colocando, Paulo. Paulo está dizendo mais, é um homem. Você disse, a mulher pouco participa, mas o homem está aí participando. A Carol diz assim, Vasconcelos assim, forte abraço, meu padrinho. Esses assédios precisam parar. Lá de Pujuca. Tem mais recado? Não. Tá aqui o recado dela. Por favor. Não, e é importante, é tão forte essa questão da participação da mulher na política, né? A gente precisa de lei contra violência de gênero na política, porque as mulheres que estão ocupando esse lugar, elas não são respeitadas. É importante a gente pensar também que na política, tanto no Legislativo quanto no Senado, nós somos minoria, né? E no Senado é que nós somos minoria mesmo. Inclusive tem muitas leis, Batata, tramitando, né? Tanto no Legislativo Federal quanto no Senado, em que tentam ampliar a proteção à mulher ou que olham para demandas específicas das mulheres, mas que não são aprovadas porque nós somos minoria nas duas casas, tanto no Senado quanto no Legislativo. Quando a gente fala de representatividade das mulheres ocuparem esses espaços, é disso que a gente está falando. Né? Você tem, por exemplo, eu fico muito triste, a gente tem um projeto que prevê que as mulheres vítimas de violência recebessem um auxílio, como um BPC, né? Enquanto estão saindo da situação de violência para se reerguerem. Esse projeto não passa, porque nós somos minoria. Então, veja, não acho importante que uma mulher que esteja numa situação de violência tenha um apoio para sair disso. Então, como, enfim, os homens ainda são maioria esmagadora, alguns projetos de proteção à mulher, eles não passam. Como alguns projetos que, enfim, depois foram aprovados por causa da força dos movimentos de mulheres que tratavam da questão da dignidade menstrual, por exemplo, né? E, enfim, a gente sabe que, por exemplo, 43% das mulheres nordestinas, elas passam por essa questão da pobreza menstrual. 43%. Né? Então, elas têm essa dificuldade que você falou no começo. Sim. E isso é questão de saúde pública, isso é questão de dignidade. Se a gente pensar que 52% da população menstrua, que são as mulheres, e isso é uma questão biológica, não é uma questão de escolha, né? Então, veja, isso é olhado como se fosse menos importante. A saúde da mulher, o acesso a esse cuidado é tão dificultado e é visto como se não fosse importante. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando disso. Demandas específicas que são olhadas por mulheres, né? E hoje também a gente tem alguns homens que começam a ver, Paulo aí. Né? Paulo, é um exemplo. Enfim, e em todos os lugares, inclusive na política, a gente começa a ver alguns homens que começam a ver que é uma questão de dignidade, não é questão de privilégio, né? As demandas das mulheres. Então, a gente precisa problematizar para que as pessoas acordem para isso e a gente tenha um mundo mais digno. Deixa eu falar aqui de mulheres, que na sua maioria são mulheres, saudar a Sara Gouveia, que é a presidente do Simpec, e que ontem teve um dia ali, né, de luta para garantir as 180 horas. É isso? Eu até recebi um release no final da tarde, até porque professora, não sei por que sofrem tanto o professor, e muitas delas têm que, mesmo tendo um companheiro, mas é ela que mantém o lado financeiro da família. É uma realidade, não é? E aí hoje não, mas no passado tinha muito estudo professora, né? E aí muitas delas têm que trabalhar em 2, 3 escolas e manter um camarada que muitas vezes não trabalha. Ele vive do salário da companheira. Mas eu quero aqui, de público, saudar todas as guerreiras que ontem estiveram ali em frente da Secretaria Municipal de Educação nessa luta para garantir aí as 180 horas. Você falou da representatividade. Em Brasília a gente tem a bancada da bala, tem a bancada ruralista, a bancada dos evangélicos, qualquer assunto, né? E outras bancadas que têm representação. Mas você falou que as mulheres ainda não têm essa representação forte em Brasília.
Estamos aí, Valquíria, no momento de eleição, 2022. E eu lembro que no 8 de março eu participei de alguns movimentos, você também, e aí se dizia muito, a mulher precisa ter representatividade na política. Você que está aí acompanhando o dia a dia, como é que você vê que hoje a gente tem várias mulheres disputando um cargo, né? Até para Pernambuco, a gente tem mais de uma mulher disputando aí a ser governadora de Pernambuco. Isso, e assim, é muito importante. Sim. Quando a gente fala de representatividade, a gente não está falando em ocupar o lugar dos homens, mas é tão forte que alguns espaços pertençam aos homens, e quando a gente fala em ocupar o espaço, parece que a gente está querendo o espaço dele, e não é. É o espaço da mulher, que tem tanta competência quanto, tanto conhecimento quanto e tanto direito quanto. Mas quando você fala em direitos da mulher, parece que você está querendo algo que não é seu, né? E aí a gente trazendo essa questão aqui para o Cabo, eu sempre reforço que é uma cidade de mulheres fortes, de mulheres lutadoras, que sempre lutaram pelos direitos da mulher, né? Então é uma cidade que eu admiro muito. Hoje aqui na Câmara, né, nós temos um número de mulheres, não é? E assim, eu exalto isso por quê? Porque há cidades ainda no Brasil que não tem uma vereadora sequer, Batata, que nunca tiveram uma vereadora, que nunca tiveram uma prefeita, uma mulher ocupando um cargo de decisão. Isso é muito importante para que a gente garanta a democracia e que a gente garanta alguns tipos de discussão, que se você não tiver representatividade, você não vai ter. Por exemplo, como é que você vai ter uma discussão, um pensamento na garantia de direitos da pessoa com deficiência, por exemplo, se ela está invisibilizada, se ela não existe, se a gente não vê? É verdade. Né? Se o mesmo a gente falando das mulheres pretas, ou da população negra em geral, ou das pessoas da periferia. A gente precisa de representatividade para que a gente avance, inclusive na questão dos direitos humanos, direitos de todos. Então, a gente vem avançando nisso, mas é preciso que a gente discuta mais, que a gente avance mais, né? Infelizmente, a gente precisa, por exemplo, ainda está aqui falando de violência contra a mulher. A gente precisa falar que as mulheres são vítimas dentro da sua própria casa, porque historicamente a casa, assim como o espaço do cuidar, você falou da professora, sempre pertenceu à mulher. A mulher. Né? O que não servia para os homens antigamente é o que ficava para a mulher. E o cuidar, o espaço doméstico, a educação, por exemplo, pertencia à mulher. Por isso que a gente precisa de representatividade e, enfim, caminhar rumo a essa equidade, rumo a essa igualdade. Então, porque hoje o que acontece? Hoje a gente tem serviços de proteção à mulher porque temos vontade política, né? Em toda cidade onde essa proteção acontece, é porque tem vontade política. Aqui no Cabo eu tenho um gestor que disse, não, a Secretaria da Mulher vai ter suporte, vai ter apoio, nós vamos proteger as mulheres. Mas tem cidade que não tem cidade que não tem sequer um organismo de política pública pensado para a mulher, inclusive em Pernambuco, né? No Brasil nós temos estados que não têm. Então é quando a gente tem vontade política, quando a gente tem representatividade, a gente consegue andar, minha gente. É direitos humanos básicos. As mulheres estão morrendo porque são mulheres, elas estão morrendo dentro de casa das formas mais terríveis, mortas e enterradas. Então, é verdade. Deixa eu encerrar aqui o programa. Tem comentário aí, não? A Flávia Lucena, que já passou aqui pela Rádio Calheta, jornalista, vai receber amanhã, numa cerimônia na Casa Vicente Mendes, o título de cidadã cabense. Parabéns aí para a Flávia Lucena, por esse momento, e eu vou estar presente amanhã, se Deus quiser. A Liliane Souza, bom dia. A Carol diz ainda, bom dia, parabéns pelo trabalho, Batata. Um abraço aí para o Valmiro Bonfim, que está vendo aí a gente, ouvindo pela rádio. Saudar aqui os amigos lá de Igarapu, ao Heleno Fabrício, ao Ataíde também de Igarapu, ao pessoal do São Francisco, da Charneca, Charnequinha, ao pessoal de Engenho Novo, da área rural, né? Quantas mulheres estão com dificuldade de vir ao centro, porque as estradas não dão condições de fazer aí uma compra, de visitar um parente, enfim. É um cenário ainda que eu espero que lá na frente as coisas melhorem.
Gente, eu quero agradecer aqui a todos e a todas pelo carinho, pela atenção. A gente promete voltar amanhã. Hoje tem um grande show, né, agendado para Recife, é isso? Para o Marco Zero, que é a gravação do DVD de João Gomes, é isso? E aí, esse João Gomes, que é um menino ainda, passou por um momento de depressão recentemente, muito abalado, muito dinheiro, mas aí as autoridades pernambucanas estão investindo, né? E realmente eu vi as imagens de toda a estrutura que foi montada. Tem até hoje um evento da maçonaria, ali no Museu do Exército, ali no Brum, e foi cancelado, porque a gente não tem como chegar hoje lá à tarde, né? Várias caravanas estão saindo no começo da tarde para Recife, especialmente os jovens, para ver, né, o show ou a gravação do DVD. Valquíria Alves, 752, nosso muito obrigado, e eu deixo espaço aberto para suas considerações finais. Batata, mais uma vez eu quero agradecer, né, estar aqui nesse momento, a abertura desse espaço para a gente falar sobre isso. Eu sei que é um assunto que incomoda, que tem muita gente que não gostaria que a gente falasse, então eu queria agradecer e parabenizar a postura da rádio por, enfim, historicamente sempre ter tido esse posicionamento de lutar por justiça, por equidade, a proteção às mulheres. Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula, que mandou um recado aqui para mim, que está ouvindo a rádio lá em Vila Social. Ana Paula. E aos meninos da Facção do Bem. Sim. A Bidoral falou aqui nos meninos. E quando, na ocasião das chuvas, né, se formou um grupo muito grande ali na prefeitura para socorrer as pessoas, as comunidades. Então foi um grupo muito grande, muito diverso, de todos os lugares, da Charnequinha, da região das praias, enfim. E é um pessoal que depois daquilo a gente continuou enquanto grupo, pensando como ajudar as comunidades que a gente sabe que precisa de ajuda. Então isso é uma característica do Cabo, né? Essa união, esse apoio a quem precisa. E assim, queria muito também, se você me permitir, Batata, queria mandar um abraço para o nosso gestor, porque assim, ele tem dado um apoio gigantesco à Secretaria da Mulher, inclusive há pessoas que acham que ele dá apoio demais, mas quando a gente está falando num público que morre, que sofre violência por ser quem é, que tem violação todos os dias dos seus direitos, e a gente tem um posicionamento de uma cidade que diz, não, nós precisamos proteger as mulheres, então isso precisa ser visibilizado. Nós somos uma das únicas cidades aqui em Pernambuco a ter 2 centros de referência de proteção às mulheres. Acho que só Recife tem 2 centros de referência, nós temos 2, né? E se a gente olhar o tamanho da cidade, né? É verdade. E, enfim, é importante isso, porque nós temos salvado vidas desde que a gente chegou. E desde que a gente chegou, para você ter uma ideia, né, nós tivemos algumas mortes de mulheres, mas nenhuma dessas mulheres que morreu, ela estava em nenhum serviço de proteção. Elas não tinham feito boletim de ocorrência, nem medida protetiva, nem estavam sendo acompanhadas pelo centro. Ou seja, é muito importante que as pessoas entendam. Quando essa mulher denuncia, ela está mais protegida, ao contrário do que se pensa. Então, se você é vítima de violência ou conhece alguém, por favor, denuncie. 190, 180 ou aqui no Cabo também 153. Ok, obrigado. A gente encerra por hoje. Amanhã a gente espera estar com você através da Rádio Calheta FM 98,5 ou também através daí do Instagram, é isso? E do nosso Facebook. Muito obrigado a todos e a todas. Tchau, tchau e até amanhã.